Existem pessoas que vieram de berço religioso. Elas foram ensinadas aquela doutrina que a família passou para ela, que os avós passaram, que os bisavós passaram. Viviam numa conduta, num ciclo de pessoas que compartilhavam da mesma fé, da mesma crença, do mesmo berço religioso daquela época. Mas dentro da alma daquela pessoa havia sempre um questionamento, um despertar, uma luz, um impulsionamento, fazendo com que ela questionasse esse conceito de religião, de conduta, de forma de crer em Deus, não faz muito sentido. Não estava fazendo mais sentido para ela aquela vida que foi transmitida para ela, aquela vida religiosa. Então ela começou a questionar, a estudar, a pesquisar, a ler as escrituras, conversar diretamente com o Eterno, sem intermediários. Uma luz, um despertar dentro dela muito forte foi chamando ela para querer conhecer de verdade quem é o Criador dos céus e da terra. Então, com muito esforço, ela consegue descobrir o que é o Tanar. Se você não sabe, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, que é o nome original do livro que chamavam, erroneamente, de Antigo Testamento. Não tem nada de antigo, nem de velho. É um livro eterno, supremo. A linguagem do Eterno nunca se dissipa. Então a pessoa percebe que existe a escritura original, existe a mensagem corretamente do Eterno transmitida nesse livro. E quando ela se aprofunda nisso, ela percebe que ela precisa deixar para trás aquela bagagem que ela adquiriu ao longo do tempo, naquele território, naquela família, naquele berço religioso que ela construiu ao longo do tempo. Precisa se desvencilhar disso para poder se conectar com o Eterno da forma correta que ele instrui nas Escrituras Sagradas. Isso é muito parecido com a história de Avram. Ele vivia num local de muita idolatria, etc. Eu não vou alongar demais, já veremos aqui nas Escrituras. E ele, com muito esforço, conseguiu se conectar com o Eterno, Criador dos céus e da terra, de uma forma correta, sem intermediários, sem idolatria. E o Eterno se revela para ele, e aí tem toda uma promessa de que ele herdará a terra prometida, a terra de Israel, etc. Ele conseguiu, e ele passou por 10 testes muito difíceis, como se fosse prova de que realmente ele quer a honestidade divina, quer estar conectado com o Eterno. São 10 testes que Abraão foi submetido. Isso acontecia com essas pessoas também. Ela vivia naquele ciclo religioso, estava tudo bem aparentemente, aí quando ela descobre o que é o Eterno, ela passa por testes, dificuldades, as pessoas questionam ela, falam, como assim, você não crê mais na nossa fé? E etc. Então o assunto aqui começa da seguinte forma. Vayomer Adonai el Avram, Lech lecha me'artzecha umimoladetecha umibeit avicha, el haaretz asher areka. E diz Hashem para Avram, saia para você de sua terra, de sua geração, ou suas genealogias, da sua criação, e da casa do seu pai, para a terra que te mostrarei. Olha só a importância de conhecermos as escrituras sagradas originais. A Torá é escrita sem os pontinhos, que são chamados de nekudot, vogais. Se você ler sem os pontinhos, você vê assim, e diz o Eterno, o tetragrama ali da direita para a esquerda, a segunda palavra ali, aquele nome de 4 letras é o nome supremo do Eterno. Então, o nível mais elevado do Eterno está conversando com Avram. Se você ler sem pontinhos, se você ler ali a palavra El, que é um dos nomes do Eterno. Então o Eterno está usando um atributo mais rebaixado, digamos assim. O Eterno não se rebaixa, é só nível de hierarquia na energia dele, na transmissão da energia dele, tá? Um dos nomes dele chamado El. Então com esse atributo ele está se conectando com Avram. Não é um outro Deus, tá? É a energia dele, mas compatível com o nível mais baixo físico de Avram, para poder conversar. Como que Avram, como que foi feito isso? Como que é feita essa conexão? O nome de Avram é valor numérico 243. A palavra Teva, natureza, é 81. 81 vezes 3 dá 243, que é o mesmo valor numérico do nome de Avram. Essa palavra Teva, natureza, está ligado ao atributo Elohim, que é um dos nomes do Eterno também, que está ligado à natureza. Então, Avram, conectado à natureza, conseguiu atrair a presença suprema divina para conversar através desse atributo dos nomes do Eterno chamado El. Por que vezes 3? 81 vezes 3.
Para quem sabe sobre as 10 Sefirot, se você não sabe, deixa um comentário na descrição, eu te envio. As 10 Sefirot, as superiores são Chokhmah, Binah e Da'at, sabedoria, entendimento e compreensão. Então, Abraão foi subindo esses níveis até chegar nos mais altos, que é sabedoria, entendimento e compreensão, são 3. E aí ele consegue se conectar com a divindade, com o nível mais elevado do Eterno. Por isso, 81 vezes 3. Devido a sabedoria, entendimento e compreensão. Essa expressão ler lechá, sai para você, trazido para a linguagem atual, Avram, você quer muito mesmo sair desse conceito religioso que você nasceu? Então saia para você, dentro de você, esse desejo, essa vontade de dentro de você, faça isso, saia e vá para um local que eu te mostrarei, que é a terra de Israel, que antes era chamada de terra de Canaã. E aí o Eterno fala assim, saia de sua terra. Que local é esse? Nas escrituras mesmo, ao longo da leitura aqui, esse local se chama Ur-Kasdim. Essa palavra Ur é como se fosse a versão aramaica da palavra Or, que é luz. Então, Ur-Kasdim é o local de luz. Que luz é essa? Havia muita idolatria ali. Como assim luz? Essa luz é Avram. A idolatria estava causando muita impureza, muita escuridão espiritual, mas houve uma luz ali, chamada Avram. O Eterno, vendo isso, ele se revela para ele e fala, sai daí desse local de escuridão e vamos levar luz para um local que é a terra de Israel. Esse local Ur-Kasdim, trazido para os dias de hoje, é Mesopotâmia. Fica ali na região do Iraque. Esse é o mesmo local onde Adão foi criado. Eu vou deixar na tela aqui, ó, livro de Bereshit, tá? Que é a palavra Bereshit significa no princípio, traduziam como Gênesis, né? Significa no início, eu acho. Deixando na tela aqui, ó, os nomes dos 4 rios que regam o Gan Eden, o Jardim do Éden. Pishon, Gihon, Hidekel e Frat, que chamavam de rio Eufrates. Tá? Bereshit, capítulo 2, ele deu uma olhada depois, mostra ali uma localização onde possivelmente é o Jardim do Éden, que é Mesopotâmia, mesmo local onde Avram nasceu ali, Ur-Kasdim, próximo do Iraque ali. Também é o mesmo local onde a Arca de Noé se repousou quando as águas do dilúvio baixaram, que é o Monte Ararat, região da Mesopotâmia também, Monte Ararat. Pesquisa isso depois. Essa palavra Lech Lechá, essa expressão, esse termo Lech Lechá, sai para você, ela é valor numérico 100. Lamed é 30, Raf é 20. 30 mais 20, 50. E aparece 2 vezes o 50 ali, então totalizando 100. Que é o mesmo valor numérico da idade de Abraham quando Yitzhak nasceu. Ou seja, o Eterno está falando aqui, sai do seu território que eu vou te levar para a terra que eu te mostrarei. Terra de Canaã, terra de Israel. E também, nas entrelinhas aqui, escondido no texto, esse termo Elech Lechá, valor numérico 100, além do Eterno estar prometendo que vai dar a terra, também vai dar um filho. Já no início do versículo aqui. Você vai ter um filho e vai para um território que eu te mostrarei. Existe uma outra opinião, eu tentei colocar na tela aqui, mas na edição não deu. Se você quiser, deixa um comentário aqui, eu envio para você. A referência é Talmud Bavli, Tratado de Sanhedrin 69b. A idade que Avram tinha quando saiu aqui desse local chamado Ur-Kasdim. Então, de acordo com a tradição aqui, a idade é 50 anos de idade. E ele vai para um local chamado Haran. E aí de Haran, que consta no livro de Bereshit, ali capítulo 12, 4, também no mesmo assunto, Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Haran para Canaã. Mas quando ele saiu de Haran, aqui nesse mesmo versículo, é 50 anos de idade. Tá bom? Se quiser depois te mando o assunto completo aqui. E também o Eterno fala assim, sai de sua terra e de sua geração, ou de sua criação, tal, do local de onde você foi gerado ou criado. Trazendo também para a linguagem de hoje, no local que ele nasceu, ele gerou muita bagagem ali, muito do que foi ensinado sobre o que é idolatria, ele gerou essa bagagem influenciada pelos pais e pelas pessoas daquele local. O Eterno fala, sai desse local, ou seja, em outras palavras, deixa essa bagagem para trás. Você está vindo se conectar comigo da forma certa, a honestidade divina, mas não pode trazer essa bagagem idólatra que foi imposta em você. Isso aconteceu também com aquelas pessoas que eu disse aqui na introdução do vídeo. A pessoa vem trazendo aquela bagagem, essa bagagem acaba atrapalhando, tem que deixar essa bagagem para trás. Esses são os motivos que eu tenho falado assim, sai da sua geração, o local onde você foi gerado, etc.
E aí, finalizando aqui, ele fala assim: sai da sua geração e da casa do seu pai. O que o Terah enfatiza isso também? Sabemos que Terah, o pai de Avrão, ele era idólatra e ele tinha uma loja de idolatrias. Uma das provas de que ele era idólatra consta no livro de Yehoshua, Josué. Vayomer Hashem Elohei Israel. Eu vou falar direto na tradução, tá? E diz Hashem, o Deus de Israel, Eloquei de Israel, do outro lado do rio habitavam seus pais desde antigamente, os antepassados dos hebreus ali, tá? O pai de Avrão para trás ali, o avô de Avraham, etc. Então quem eram? Eu deixei em azul ali, o Terah, o pai de Avraham e pai de Nahor. Eles serviam outros deuses. Então Terah, pai de Avraham e pai de Nahor, e os antepassados deles, Terah, fazendo idolatria, serviam outros deuses. Aqui uma das provas que eles faziam idolatria. Não Avraham, tá? O pai de Avraham fazia idolatria. Vayhi kevo Avram Mitzrayma, vayir'u hamitzrim et haisha ki yafahi meod. E aconteceu quando veio Avram ao Egito, e viram os egípcios a mulher que bela ela era muito. Então o Eterno fala para Avram, né? Vou te levar para a terra que te mostrarei, que é a terra de Israel. E Avram pega a esposa e vão para o Egito. O Midrash fala o seguinte: Midrash, que é Midrashim, é o plural de Midrash, significa investigações, é um nível de estudo mais aprofundado da Torá. Ele fala o seguinte, que Avram, eles chegaram com uma carroça e ele escondeu a Sara numa espécie de baú. Quando ele estava chegando no Egito, ele passou por uma inspeção, abriram esse baú, viram ela escondida lá dentro e viram que era muito bonita. E aí no próximo versículo 15, estou deixando a tela aqui também, vai o otá Sará Faró, vai halelu otá el Paró, vatukar Haisha Beit Paró. Tem 3 detalhes aqui que, se você não lê no hebraico, sempre passa despercebido. Olha só a importância disso aqui, versículo 15. E viram a Sarai, tá? Faraó, está no plural, e o faraó viram a Sarai. Continuando. E elogiaram ela para o faraó, e pegaram a mulher para a casa do faraó. Olha só, e viram no plural a Sarai, eles viram, e depois está escrita a palavra faraó com a letra fei, e elogiaram-a para o Paró. Então aparece 3 vezes essa palavra aqui, Paró, faraó. Então o faraó ali da região, né, pelo contexto aqui, pela leitura, eles viram que ela era muito bonita, levaram ela, elogiaram ela para o faraó, pegaram ela forçosamente e levaram ela para a casa do faraó. Um detalhe aqui é a palavra faraó, paró. Pelo contexto ali você vê que é a mesma pessoa, mas existem comentários que sempre existiu uma hierarquia ali, como se fosse no militarismo, no exército. Tem o líder e tem aqueles que estão abaixo dos líderes. No hospital tem o médico, que é o líder, e abaixo dele tem outras pessoas que estão abaixo dessa hierarquia da liderança ali. Então, a palavra Paró representa o líder máximo, o faraó. Você vai ver depois no contexto ali o nome dele, quem ele era. Mas por que faraó? Porque aparece outras vezes ali desse formato. Pode ser que o faraó, o líder máximo, o rei ali da época, ele tinha abaixo dele, nessa hierarquia, que era como o faraó. Lembra lá do José do Egito, que ele desvendou o sonho das vacas gordas e magras? Aí o faraó lá da época, o faraó lá do José do Egito é diferente desse faraó aqui, tá? É outra pessoa. Mas ele elogia muito o José e fala, esse sabe mesmo de tudo. E aí o faraó tira o anel do dedo, coloca no dedo de José, e coloca como vice-rei. E aí está escrito que o José ele era como o faraó. O José não era faraó, mas ele era como o faraó, ele tinha muito poder e autoridade ali. Então parece que alguém dentre esses que viram a Sara, tinha alguém ali que era um vice-líder, um vice-rei que era como o faraó, e louvaram para o faraó, que é o mestre ali, o chefão do local ali. Dei depois uma olhada depois no contexto completo. Esse foi o primeiro detalhe. O próximo detalhe, ainda nesse mesmo versículo, é
vai halelu, e elogiaram-a, e eles elogiaram ela. Essa palavra vai halelu é de halelu, aleluia. Louvaram ela. A tradução mais cabível ali é elogiaram ela, né? Mas ao pé da letra, louvaram ela para o faraó. Halelu. Essa palavra halel, aleluia, de halelu, de louvor, não é um tipo de elogio qualquer, é uma coisa ritualística ali eles fizeram. Vou deixar uma imagem aqui, algo parecido com o que foi feito quando viram ela, tá? E muito depois existiu um filme, só um parênteses aqui, aquele filme chamado A Múmia, que aquele faraó lá, Amenhotep, né? Ele queria reviver a esposa dele, Naxunamun, e aí ele coloca umas múmias ali para ficarem louvando ali em volta dela, para tentar trazer a alma dela de volta. Então esse louvor, esse elogio que os egípcios fizeram ali para Sarai, foi algo parecido com isso, algum tipo de louvor especial, ritualístico, agradecendo ela para o faraó. Um terceiro detalhe aqui, que é extremamente importante de sabermos, é Fatokar Aisha Beit Paró. Ela foi pega, tomada, ela não foi levada com consentimento, foi tomada mesmo à força e levada para a casa do faraó. Eu conversei com algumas pessoas, eu participo de alguns podcasts e um cara falou assim: Bruno, o Avram, ele foi muito astuto, ele foi lá e deu a Sara lá para os caras lá, para eles fazerem o que quiserem com ela, emprestou elas para eles e fizeram o que quer. Depois ele saiu com muita riqueza. Por isso que ele saiu com muita riqueza, porque ele emprestou a mulher dele para os caras lá e eles pagaram o serviço lá para ela. Nada a ver. Vai tocar Aisha. Eles tomaram ela à força. Ele tentou já escondido. O Abraham fala: eles vão querer matar. Fala que você é meu irmão. Os caras queriam matar. Descobriram que ela estava escondida lá. Pegaram ela à força. Então a tradução que eles usavam, muito conturbada, muito... Na tradução que o cara falou para mim, ele disse que a Sara foi dada para o faraó, para a casa dele. Aí ele falou: tá vendo? Ela foi dada. Abraão deu ela para eles. Na tradução que o cara usava. Mas originalmente ela foi pega à força. Isso que eu estou dizendo é algo relacionado àquela introdução que eu estava dando. As pessoas começaram a ler, começaram a perceber que não fazia sentido, elas foram buscar o original. Aí quando chega no original, fala: então ela foi pegar força, então agora eu estou entendendo originalmente o que é. Então eu não estou querendo atacar ninguém, tá? Só estou querendo te mostrar a importância de você conhecer o detalhe, a mensagem correta transmitida aqui. Ela não foi dada pelo Avram para ele tomar o dinheiro dos caras, ela foi pegar força para a casa do faraó. Vegam lelot ha'oler et Avram hayat son uvakar ve'ohalim. E também o Lot, que caminha com Avram, havia rebanho e gado e tendas. Lot, sobrinho de Abraham. Ele teve muitos méritos por ter seguido Avram, um homem muito iluminado, muito especial. Ele aprendeu muito da bondade de Avram, ele transmitiu muito disso. E também ele teve muito benefício através disso. Ele teve muito gado e rebanho e tendas. Um outro detalhe aqui é o seguinte: no versículo 6, Velo nasa otam haaretz la shevet yardav, ki haya rehusham rav, velo yachlu la shevet yardav. E não carregava a eles a terra, não podia suportar a eles a terra, para se assentarem ou habitarem juntos, porque havia riquezas abundantes e não podiam habitarem ou assentarem-se juntos, habitarem juntos. Lo nassá, a terra não conseguia suportá-los. A palavra nassá, carregar, elevá-los. O que está acontecendo aqui? Essa palavra nassá está ligada à elevação de centelhas, etc. Mas a tradução mais simples aqui é suportar a eles. O Abraham, ele muito conectado a elevar centelhas. Tudo que ele pega, tudo que o Abraham põe a mão, tudo que ele se aproxima, ele busca trazer divindade, colocar luz dentro daquilo, elevar aquela centelha espiritual, alimento, dinheiro, pessoas, pensamento, fala e ação, trabalho, tudo voltado à espiritualidade. Já o Lot era mais voltado à parte material, o dinheiro, muito gado, mais tenda, mais
mais rebanho, mais funcionários, mais dinheiro. Então era o oposto muito grande, sabe? E aí a terra não podia suportar isso, porque um puxava para baixo, o outro puxava para cima, ficava esse cabo de guerra aí, pois a terra não podia suportar ou elevar os dois juntos, habitando juntos. Outro detalhe aqui, voltando no versículo 5, então o Lot, sobrinho de Avrão, ele teve muito gado, rebanho e gado, e Ohalim, tendas. Pela leitura básica, ele teve tendas, né, e teve muito local para poder se... Ele teve muita capacidade de abrigo. Tá? Eles tiveram muitos funcionários e tal, então por isso havia muitas tendas. Mas tem um comentário aqui maravilhoso. Por que está escrito aqui que ele teve tendas? Então existem comentários, eu vou deixar na descrição também. Essas tendas se referem a Ruth e Naamá, que são descendentes de Lot. Ruth, ela surge no livro de Ruth, tá? Capítulo 1 ali em diante, tá? Livro de Ruth, Megilat e Ruth. Ela foi bisavó do rei David. E ela diz para uma mulher chamada Naomi, no livro de Ruth, que é diferente de Naamá, que já vou falar aqui, tá? Então, Ruth, bisavó de David, descendente de Lot, ela fala a famosa frase ali no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, a famosa frase: Ki el asher tilchi eler uva asher talini alim, amer ami, velohair Elohim. Porque onde você for, irei. Onde você dormir, dormirei. Seu povo é meu povo. Seu Elohim é o meu Elohim. Seu Deus é meu Deus. Tá, então, Ruth está falando isso para Naomi. Uma história muito bonita ali de conexão. Ele é bisavó do rei David. Que tá? Ruth é descendente do Lot. Um outro detalhe é a Naamá, também descendente do Lot. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 14 e 21. Essa moça chamada Naamá foi esposa do rei Shilomo, rei Salomão, e ela teve eles tiveram um filho chamado Rehavam. Ele foi o sucessor de Shilomo e rei de Judá no reino do sul, após a divisão de Israel. Tá? Então Ruth e Naamá são descendentes de Lot. Isso é um significado porque ele teve tendas, teve muito rebanho, gado e tendas. Essas tendas, no plural, representam as filhas dele, as descendentes dele, que vieram futuramente. No livro de Ruth aqui, que é aquele que eu citei ali, aquela frase, né, que a Ruth fala para Naomi, né, onde você for eu irei, onde você dormir eu irei, seu Deus é meu Deus. Ela acompanha muito Naomi, é uma conexão muito forte, muito bonita entre as duas, muito parecido com Abraham e Lot mesmo. E o Lot sempre acompanhando, sempre aprendendo, sempre se conectando junto com Abraham ali. Esses são os motivos, né, que está escrito: se os que te abençoarem serão abençoados. Quem está conectado com quem é conectado com o Eterno da forma correta, com um hebreu verdadeiro, um judeu de verdade que segue o ortodoxo verdadeiro, que segue a universidade divina, ele está conectado com o Eterno. Você se conecta com ele, você tem benefício junto, você é elevado espiritualmente também junto com ele. Próximo assunto. Vayhi mei Amrafel melech Shinar, Arior melech Elassar, Kedol Omer melech Eilam, ve Tidal melech Goim. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Shinar, Arior, rei de Elassar, Kedol Omer, rei de Eilam, e Tidal, rei de Goim. Repare que você pode ir por cores, né? Vermelho, azul, verde e laranja. 4 reis. A famosa guerra de Sodoma e Gomorra, 4 reis contra 5. Tá? Os 4 reis vencem essa guerra e eles sequestram Lot, sobrinho de Abraham. O Abraham foi avisado que o sobrinho dele foi sequestrado, e está escrito que Abraham vai com 318 homens resgatar o Lot, sobrinho dele. O Midrash fala que esses 318 é o valor numérico de Eliezer. O Abraham teve um ajudante chamado Eliezer, que o valor numérico do nome dele é 318. Então, esses 318 homens que Abraham levou, na verdade foi o Eliezer, o ajudante dele. Foi só ele e o ajudante guerrearam contra os 4 reis e venceram e trouxeram de volta o sobrinho Lot. Isso foi um parênteses, tá? Mas o que eu quero falar aqui é sobre esses 4 reis aqui. Preparado? Ó, o primeiro da lista ali, o que está em vermelho, Amrafel. Olha só na tela, tá? Em cima ali,
aquele texto em cima é a referência, tá? Livro de Tanhuma Yashan, do assunto de Lech Lecha, de 1 a 6. Aquele Aleph e Vav representa capítulos 1 a 6 ali. Tanhuma. Esse Amrafel, se você desmembrar a palavra, o nome dele seria Amar Fal, ou seja, Amar na Fal, dito caído, os ditos que foram lançados por terra. De quem? Desse homem chamado Nimrod. Esse Nimrod tentou construir a Torre de Babel para tentar confrontar o Eterno. E o Eterno fala, vou descer, vou ver o que está acontecendo. E aí o Eterno bagunçou todos os idiomas, destruiu a torre e acabou. Espalhou as pessoas, espalhou 70 nações pelo mundo. Então, um código para esse homem chamado Nimrod, que dito caído, os ditos dele foram lançados por terra. Todo mundo falava hebraico naquela época e os idiomas foram modificados em 70 idiomas diferentes. Por isso, o dito caído, Amarfal, Amrafel. Esse é o significado desse rei aqui que aparece em primeiro na lista aqui. O próximo é o Arió, certo? Que aparece em azul. Em cima é a referência, tá? Bereshit Rabbah é o nome do livro que traz essa referência. Então, ele é rei de Elassar, que atualmente é a Grécia. Próximo rei é o em verde, né? Kedorlaomer. O nome do local onde ele reinava, Eilam, atualmente é chamada de Madai, Irã. Antiga, em cima ali está a referência, tá? Rolim 65. Aquela frase em cima ali. Então, a antiga Pérsia, esse Kedorlaomer. Se você desmembra também o nome dele, esse nome Kedorlaomer é uma mescla de idiomas não hebraicos, né? Porque o idioma ali era paleo-hebraico, né? Era um tipo de hebraico mais aprofundado, mesclado com aramaico e tal. Esse nome dele, Kedorlaomer, é uma mescla de outros idiomas que houve a destruição de Sodoma e Gomorra, e aí teve 70 tipos de nações, 70 tipos de idiomas diferentes. Então o nome desse rei é uma mescla de vários tipos de idiomas, que se você desmembra, você forma a palavra Kadurla Agmar. É o servo de uma deusa chamada Agmar. E esse é o significado do nome dele. Servo da Agmar. Kedorlaomer. O quarto rei aqui, cadê? Tidal, que foi o rei das nações. Edom. Tá bom? Já estou deixando na tela aí. Edom, Edomita. Está escrito que o Esaú ele foi edomita, ele foi avermelhado e tal. Então, depois pesquisem aqui a localização, tá? Estou deixando aqui na tela para você ver, pesquise depois onde é essa localização. Atualmente existe o local, mas toda essa essência não existe mais. Essa essência edomita, tá? Esse aqui é um tema para um outro assunto. Se eu começar a falar aqui, vai 3 horas só de vídeo, só para esse tema aqui, para esse simples assunto de Edom. Essa essência foi transferida para onde é hoje o Vaticano lá. Tá? Próximo assunto. Então teve a guerra dos 4 reis contra os 5. Eles sequestraram Lot. Abraão foi lá, fez guerra, venceu, pegou Lot de volta e então ali, né, no cenário ali de guerra ali, tal, retornando para casa e tal, passando por aquele cenário ali de guerra. Depois dê uma olhada no contexto, tá? E aí o rei de Sidom vem para Abraão e fala o seguinte: Vayomer melech Sidom el Avram, ten li hanefesh ve'harehush kar la. E o rei de Sodoma, ele fala para Avram: dá para mim as almas, a alma, e a riqueza fique para você, pega para você, tá? Eu vou explicar direto nesse, senão eu vou ter que ficar voltando. O que o rei de Sidom fala? Me dê as pessoas e a riqueza pega para você. Os espólios de guerra aí, o que você quiser, pega, só me dê as pessoas só. Só que a expressão que ele usa, me dê a alma. Existe um comentário, tá? Também estou deixando na descrição, que por que os descendentes de Abraão foram escravizados? O Eterno fala aqui nesse assunto, ele fala assim: os seus descendentes irão para uma terra estranha e serão escravizados lá. Os hebreus foram escravizados pelo faraó do Egito, né? O assunto lá, que eles ficaram trabalhando para o faraó, carregando pedras, etc. São descendentes de Abraão ali, os hebreus. Tá? Muito depois eles foram escravizados. Por que isso? Devido a esse versículo aqui, ó, o rei de Sidom fala: me dá aí as almas, me dá as pessoas, fica com a riqueza para você.
Só que Abraham não aceita a riqueza, tá? Já vamos ver aqui nos próximos versículos. Ou seja, o rei de Sedom ficou com as pessoas, ficou com a alma da pessoa. O que esse rei de Sedom queria fazer? Escravizar essa alma, fazer alguma coisa ruim com essa alma, utilizar a alma daquela pessoa para o benefício próprio que ele queria ali, o rei de Sedom. E isso acabou prejudicando aquelas pessoas, e aí, devido a isso, os hebreus acabaram sendo escravizados futuramente. E aí o Abraham fala o seguinte, o próximo versículo aqui, ó, 22. E diz Abraham el Melech Sidom, Harimoti yadi el Adonai el Elyon, Kone shamayim va'aretz. E o Abraham responde para o rei de Sedom. E diz o Abraham para o rei de Sedom, Harimoti yadi, exaltarei minhas mãos ao eterno Deus Supremo, Criador dos céus e da terra. Tem dois detalhes aqui, ó, versículo 22, né? Harimoti yadi. Está escrito que quando os hebreus saíram do Egito, da escravidão, está escrito que os hebreus saíram de Yad Ramah, mãos exaltadas. Imagina você fazer alguma coisa com uma algema presa nos seus braços. Tem que tomar banho preso na algema. Tem que fazer comida, fazer as coisas em casa com as mãos algemadas. É isso que, mais ou menos isso que os hebreus viviam no Egito ali. Viviam com as mãos... uma expressão estou utilizando aqui, tá? Como se estivessem com as mãos algemadas ali, eram muito presos ali, naquela escravidão que eles sofriam ali. E aí eles saíram de Yad Ramah, mãos exaltadas, tipo, mostrando, pessoal, estou livre aqui, ó, estou livre dessa escravidão e idolatria que colocavam em mim aqui. Os hebreus saíram de Yad Ramah. Então a expressão o Abraham usa aqui também, Harimoti Yadai, exalto minhas mãos ao Eterno Supremo, o Deus Supremo. Estou de mãos exaltadas aqui. Essa expressão dele foi utilizada depois lá quando os hebreus saíram também, saindo da escravidão. E aí o Abraham ele enfatiza muito forte para o rei de Sedom. O Hashem, Deus, o El Supremo, Criador dos céus e da terra. Havia muito idolatria ali, muito culto a muitos deuses ali. Ninguém sabia quem que é o Criador da terra. Então Abraham está falando, eu sirvo ao Deus Supremo, o Criador dos céus da terra. Então minhas mãos estão sentadas para Ele, porque, próximo versículo, Im mihut ve'ad siror na'al, ve'im ekar mikol asher la, velo tomar, ani re'esharti et Avram. Então o rei de Sedom fala, me dá as almas aí, fica com a riqueza para você. Aí Abraham responde, nem um fio, nem correia de sapato não vou pegar de você, para que depois você diga, eu enriqueci Abraham. Tem um detalhe aqui, então eu não vou pegar para que depois você diga que você me enriqueceu, né? O Abraham não quer que o rei de Sedom fale isso dele. Eu estava ali num local, há muito tempo atrás, no mercado, e havia muitos funcionários. Isso um exemplo pessoal meu que eu vou trazer agora relacionado a esse versículo 23 aqui. Eu trabalhava nesse mercado e tinha muitos funcionários, troca de turnos, etc. E aí o dono do mercado, ele trabalhava junto também. Ele sempre falava, trabalhem em equipe, ajudem-se. A gente fazia um pouco de tudo ali. E aí entrou um funcionário novo, e aí ele viu lá, vamos trabalhar em equipe e tal. Aí ele chegava no estoque, e ele fingia que estava ajudando, ficava lá só mexendo nas coisas, falando, não, estou ajudando aqui no estoque, estou ajudando vocês. Depois que todo mundo lá fazia o serviço, ele saía correndo, chegava no dono, no chefe, no patrão, e falava, ó, eu arrumei o estoque, tá? Eu fiz lá, tá tudo certinho já, eu já arrumei o estoque. Não foi ele que arrumou, foi a equipe. Aí depois ele ia lá na prateleira, ficava só passando um paninho lá na prateleira, fingindo que estava ajudando alguém. Depois que os funcionários faziam o serviço, ele chegava no patrão e falava, ó, a prateleira tá arrumada, tá? Eu arrumei lá, eu fiz. Aí os funcionários começaram a perceber isso, que ele estava só tirando o mérito das pessoas, fingindo que estava trabalhando, tentando tirar o mérito, tirando o mérito das pessoas. As pessoas começaram a impedir que ele fosse nos ambientes de trabalho, nos setores de trabalho. Falaram, não precisa aqui não, vai, sai daqui, não queremos você aqui não. Todo lugar que ele ia, todo mundo expulsava ele. E aí ele tentou fazer mal para os funcionários, falando mal dos funcionários para o patrão. Falou, ninguém quer deixar eu trabalhar aqui em paz, aqui estão tentando me prejudicar. O funcionário falava isso para o patrão. Aí o patrão, como ele era muito inteligente, ficou na dele e começou a ver nas câmeras. Aí ele via que esse funcionário estava só atrapalhando os setores, fingindo que estava ajudando. Ele estava vendo nas câmeras, entendeu?
E aí o patrão falou, não, vai lá você trabalhar sozinho. Aí esse funcionário que não queria saber de trabalhar, fazia tudo errado. O patrão viu nas câmeras e viu que o problema era ele mesmo. Então o que Abraão está falando aqui? Não precisa fazer nada para mim não, tá? Não quero a sua riqueza não quero nada seu, para depois você vir falar que você está me enriquecendo. Não precisa disso não, tá? Muito obrigado, fica com o que é seu aí. Então tipo isso que Abraão está falando. Mas tem um detalhe aqui extremamente profundo e importante para toda a eternidade aqui nesse versículo 23. Nem um fio ou até correia de calçado eu não vou pegar de você. Em mérito a essa frase, em mérito a isso, essa grandeza de Abraão ter falado isso, eu vou deixar na tela aqui a fonte. Talmud Bavli, Tratado de Sotá 17 e Rolim também 89 dizem o seguinte. O Abraão fala, nem um fio nem correia de sandália eu vou pegar de você, né? Em mérito disso, os hebreus têm o fio azul celeste no tzitzit. Eu vou deixar uma imagem na tela para você ver. Esse fio azul celeste que tem no tzitzit dos judeus. E a correia representa o tefelim. Vou deixar na tela também aqui. Outra explicação relacionada a isso no templo, no Yom Kippur, o ano da expiação, quando tem um assunto sobre a purificação dos pecados e tal, Yom Kippur, pesquise depois você verá. É colocado um fio escarlate no templo e ele fica branco, comprovando que os pecados foram absolvidos, né? Foram purificados dos pecados ali, e esse fio escarlate ele fica branco. Isso é comprovado também no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ele fala, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Então é esse fio escarlate que fica no templo ali. E no caso das sandálias, em mérito da correia das sandálias, né, Abraão fala, eu não quero nem a correia da sua sandália. Em mérito disso, existem as 3 festas chamadas Shalosh e Regalim, que são as 3 grandes festas que os hebreus vão para o templo para fazer as festas ali. Pesach, Páscoa, na Páscoa judaica, Shavuot e Sukkot. São as 3 grandes festas que os judeus, que traduziriam como festa das peregrinações, né? Que os hebreus vão para lá, para o templo, para festejar essas festas. Aqui nesse próximo tema, o Eterno vai explicar para Abraão o que acontecerá de agora em diante com a descendência dele, etc. Vayomer Elav, Ani Adonai Asher Hotzeticha Me'ur Kasdim Latet Lecha Et Haaretz Hazot Lerishta. E disse a ele, eu, Hashem, que te tirou de Ur Kasdim, para dar a você a terra essa terra, para herdá-la. Tá? Olha só a expressão que o Eterno usa aqui. Ani Hashem Atzerotzetirha me Ur Kasdim. Ur Kasdim é aquela palavra que eu falei no início, né, que é o local onde Abraão saiu. Repare ali a palavra Ur Kasdim, aqui uma derivação da palavra Or, que é luz. Olha só a expressão que o Eterno usa aqui. Ani Hashem Asher Hotzetirha. É muito parecido com a expressão que o Eterno usa lá no Monte Sinai, quando ele fala com os hebreus, nos 10 pronunciamentos, 10 mandamentos. Anohi Hashem Elokecha Asher Hotzetirha me Eretz Mitzrayim me Beit Avadim. Eu sou Eterno, seu Elohim, que tirou vocês da terra do Egito, da casa das escravidões. A expressão é muito parecida. Ani Hashem, Anohi Hashem, Asher Hotzetirha. A expressão é muito parecida. Ele fala aqui com Abraão e ele cumpre lá com a descendência dele. Porque o Eterno sempre cumpre o que ele fala ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a história, toda a existência. O Eterno, ele promete e ele cumpre. A palavra dele nunca volta vazia, etc. Mesma expressão aqui. Então, Ur Kasdim, né, o local que ele saiu lá, eu já falei no início do vídeo ali. E agora no versículo 8, vai Omar, Adonai, Adonai, Bama Eda Ki Irashena. Olha só o que Abraão fala. E disse, Adonai, Hashem, um tetragrama, em verde e azul ali, né? Como compreenderei que a herdarei? Então o Eterno está falando que ele vai levar ele para a terra que ele prometeu, né? Terra que emana leite e mel, tal, vai aumentar a descendência dele, etc. E o Abraão pergunta, mas como que eu vou saber como será? Como que eu vou compreender que eu vou herdar? Como que será? Me mostra como que vai ser? E aí o Eterno mostra, eu já falaria o que acontecerá, mas voltando um pouquinho aqui, ó, aquela palavra em verde e azul. Decore isso, anote isso, tire um print, mostre isso, anote, escreva isso, entenda, compreenda, porque isso aqui é uma coisa que é para a vida, isso. Toda a humanidade precisa saber disso, esse detalhe importantíssimo aqui.
Aquela palavra em verde ali, ó, segunda palavra da direita para a esquerda. O Avraham disse Adonai, tá? A palavra Adonai significa meu senhor. Existe uma expressão chamada Adoni, meu senhor. Só que o Avraham ele fala Adonai, que significa meu senhor. É por isso que no judaísmo, quando nós vamos nos referir na leitura do texto, nos livros de orações, rezas, na leitura da Torá, livro de Salmos, Provérbios, todas as vezes que aparece aquela palavra em azul ali, que é o tetragrama, que é o nome supremo do Eterno, nós falamos a palavra Adonai. O tetragrama, a pronúncia é outra, uma pronúncia mais aprofundada, mas a gente fala Adonai. Em uma linguagem mais simples, a gente fala Hashem, que significa o nome. Mas quando estamos na leitura, na reza, uma coisa mais aprofundada, na sinagoga, utilizamos o termo Adonai, que significa meu senhor. Adonai também é um dos nomes do Eterno. O Avraham fala isso na tenda, quando os anjos vão visitar a ele recepciona os anjos, ele tem toda aquela conversa. E aí quando o Avraham conversa com um anjo específico, que é o anjo Gabriel, tá? Que o Avraham está conversando, um dos 3 anjos que visitam o Avraham na tenda é o Gabriel. Então, o Avraham conversando com o anjo, com o Malach Gabriel, o Avraham fala Adonai para ele, meu senhor. Mas sabemos que o Eterno está se referindo ao Eterno, porque ele sabe que aquele anjo Gabriel está trazendo uma mensagem do Eterno. Então, o Avraham está falando com o Eterno, tá? Com o Criador dos céus da terra. Está escrito que o Avraham estava sentado na tenda, o Eterno veio conversar com ele no calor do dia, no dia mais quente, no horário mais quente do dia. E Avraham olhou e viu 3 anjos vindo, 3 homens, né, que são 3 anjos. E aí o Avraham utiliza esse termo aqui, Adonai, já começa aí. É devido a esse tipo de expressão que Avraham usa, que Avraham cria, que ele fala dessa forma, que até hoje utilizamos dessa forma. É devido a isso, começa aí, nessa conversação dele com o Eterno. Por isso a gente fala Adonai, pro tetragrama, significa meu senhor. E aí continuando. E aí Avraham pergunta, né, o Avram. No caso aqui o nome dele é Avram ainda. Depois o nome dele foi mudado para Avraham. Ele pergunta, como que eu vou saber o que acontecerá? E aí o Eterno responde para ele, né? Traga para mim um trio de bezerro, um trio de cabra e um trio de carneiro. E uma rolinha e um filhote de pombo. Tá? E aí o Avraham traz e separa eles. E assim ele aprende sobre o sacrifício do templo. E essa separação desses animais que o Avraham ele faz, isso enfraquece os reinos da terra e faz uma separação de reinados que tentaram confrontar os hebreus ao longo do tempo. Já falarei na continuação aqui. Está escrito ali ao longo dessa narrativa aqui que o Avraham traz os animais, ele parte os animais no meio e tal. Está escrito que ele os separou e ele cortou eles ao meio, esses animais ao meio, e colocou cada metade diante de sua companheira, Lereerra, sua companheira. Cada um desses companheiras, o Avraham ele separou as partes, então ele colocou uma parte de um lado, uma parte de outro lado, mas a expressão ali, ele colocou as partes companheiras, né, de uma para outra, diante da outra ali, desses animais. Esses são 3 trios de reinados, eu vou mostrar aqui quais são, que vou falar para vocês. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, o Ahasverosh, que consta no livro de Esther, um rei persa que tentou aniquilar os hebreus ali, ele acabou perdendo, por isso tem a festa de Purim, Ahasverosh, tá? Traduziram como Assuero, tá? E Alexandre da Macedônia. Esses são os 3 trios de reinados que tentaram confrontar os hebreus, trouxeram muito problemas para a descendência de Avraham, Isaac e Jacob, os hebreus. Um próximo trio de reinados, Evil Merodach. Esse rei foi o 3º rei do Império Babilônico, filho sucessor de Nabucodonosor. O reinado dele durou de 562 até 560 antes da Era Comum. Esse Evil Merodach, ele aparece no livro de 2 Reis 25 e Irmiyahu, Jeremias, capítulo 52. Tá? Evil Merodach. Um próximo, ainda nesse segundo trio, tá? Dário, ele é mencionado no livro de Daniel, capítulo 5. Ele teria sucedido Belsazar, no governo da Babilônia também. Dário, tá? Livro de Daniel, capítulo 5. 3º rei desse segundo trio, Antíoco Epifânio, do ano de 215 até 164 antes da Era Comum. Ele foi um rei seleucida,
governou a Síria e Judéia. Ele tentou helenizar os hebreus, profanou o templo, causando ali a revolta dos Macabeus. Depois pesquise ele sobre a festa de Hanukkah. Ela conta bem aprofundadamente sobre a guerra dos Macabeus ali, profetas que guerrearam e venceram aquela guerra e etc. O milagre da menorá que ficou acesa por 8 dias. Enfim, Antíoco Epifânio, tá bom? Seleucida que tentou helenizar os hebreus e profanou o templo. O terceiro e último trio aqui, os 3 reis desse terceiro trio que eu vou falar agora, Belteshazzar, Ciro e Vespasiano. Então, o que está acontecendo aqui? A referência de onde eu peguei isso aqui, eu não coloquei tudo na tela. Se você quiser me avisa, eu te envio isso aqui, tudo o arquivo completo, tá? A referência de onde eu tirei isso se chama Midrash Or Ha'afela. Tá? Midrash Or Ha'afela. Essa é a referência de onde eu peguei esses comentários aqui, de quem seriam esses 3 reinados que Abraham está enfraquecendo aqui ao separar essas partes desses animais, aprendendo sobre o templo e enfraquecimento desses reinados aqui. E também ao longo da história o Eterno fala, sua descendência será escravizada, mas eles sairão de lá com muita riqueza, eu estarei com eles, etc. Eles vão clamar a mim, etc. Deem uma olhada ali no assunto completo. Esse aqui foi só um detalhe de um pequeno tema aqui, né? Capítulo 5, versículo 7 em diante. Você vai ver o contexto completo ali. Finalizando e agradecendo a sua participação, agradeço muito por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Todá rabá, Hashem evarecha. Vamos lá, versículo 5. Velo ikare od shimcha et shimcha Avram, vehaya shimcha Avraham, ki Avramon goim netatiha. Então o Eterno está falando com Avram o seguinte: e não será chamado mais seu nome Avram, e será seu nome Avraham, porque pai de multidões, pai de muitas nações, te colocarei. Essa palavra Avramon aqui, a tradução mais precisa é pai de multidões de nações, te colocarei. O Avraham foi pai de Ismael, que é o pai de todos os árabes. O Ismael é o pai de todos os árabes. Tá? Ele teve a esposa com Hagar, a egípcia. Todos os árabes, todos os países árabes do mundo, todos são descendentes do Ismael. E também pai do Yitzhak, pai dos hebreus. Então, pai dos árabes e pai dos judeus é o Abraham, por isso pai de muitas nações, tá bom? Detalhe aqui, ele era chamado antes de Avram, olha ali em laranja ali a palavra. Avram, se você desmembrar a palavra, você forma as palavras Avram, pai exaltado. Agora, em azul ali, ó, esse em azul aí, Avraham, Avram e Ramon Goim, pai de multidões de nações, né? Então o Eterno acrescenta esse rei, significando de multidões de nações. E aí ao longo desse episódio aqui, o Eterno concretiza, ele firma, ele fixa o pacto dele com Avraham, dizendo: eu estou com você, vou te levar para a terra que emana leite e mel, você é muito tzadik diante de mim, etc. Muito justo, uma pessoa muito bondosa, eu estou sempre com você, aumentarei sua descendência, etc. E te darei um filho com a sua esposa, Sara. Ele já estava com um filho Ismael, ele achava que Ismael era esse filho que o Eterno tinha prometido, mas na verdade o Eterno está querendo dizer que ele vai ter um filho com a Sara, né, que é o Yitzhak, o Isaac. E aí o Eterno fala: você vai ter um filho com ela mesmo, tá bom? E é descrito que o Avraham ele cai, né? Ele meio que cai com essa notícia, né? É um impacto muito forte na idade dele, né? Ele meio que não suporta, ele suporta, mas é um choque muito grande essa mensagem para ele que ele vai ter um filho, mais um filho, né? Ele meio que cai e ele se alegra com essa notícia. Infelizmente houve muitas traduções erradas. Se você nunca viu meu vídeo escrito os 72 erros da Septuaginta, lá consta mais aprofundadamente sobre isso. Foi traduzido que ele riu dessa mensagem que ele teria um filho. Está escrito que a Sara riu na tenda e Abraão riu, e devido a essa tradução errônea, existiram interpretações erradas também, de que eles ficaram zombando, fazendo chacota da mensagem do Eterno. O Eterno falou: vocês vão ter um filho. Aí eles foram lá e riram. Aí diziam assim: tá vendo? Ó,
eles não acreditaram em Deus, eles não acreditaram nele, ficaram rindo na cara de Deus lá. Não é isso. Eles eles se alegraram com a notícia de que terão um filho. Então Abraão ele cai sobre a sua face e ele se alegra, se contenta, ele é um riso alegre de contentamento que ele terá um filho. Não é um riso pejorativo, não. Ele está zombando de Deus, desacreditando, não. Tá? Isso foi uma interpretação. Não existe mais esse tipo de interpretação. Já houve isso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Na introdução do vídeo, eu falo que as pessoas, quando viviam naquelas religiões, elas carregavam aquela bagagem. E naquela religião foi ensinada que Abraão e Sara eles riram da cara de Deus. Deus nos livre de uma coisa dessa. Não fizeram isso. Foi ensinado de forma errada. Então, eu estou trazendo essa explicação correta, de acordo com as Escrituras, que eles se alegraram. Não foi um riso zombando de Deus. Foi um alegramento. Ficaram felizes com a notícia. Então, para você entender o que é deixar a bagagem para trás. Entenda agora corretamente o que a mensagem fala aqui. Finalizando aqui com chave de ouro, estamos falando muito sobre a palavra Avraham e tal, né? Olha só na tela que coisa extraordinária. Então, eu coloquei uma palavra em cima ali, eu não vou falar agora, senão já vai quebrar a charada. Vou falar embaixo ali, ó. Ebriá, Kemodabra, né? Que crie, que seja criado como eu falo, conforme eu falo. Então, eu traduzi bem uma pé da letra ali, mas simplificando, né? Que seja criado de acordo com a minha fala, que seja feito conforme eu falo, né? Essa palavra briá, se você assistir meu vídeo lá de Bereshit, mundo de briá. Então, está usando aqui o segundo mundo da criação, o segundo mundo dos 4 mundos superiores, chamado briá. Então, que seja criado conforme eu falo. Aí tem aquela palavra de cima ali, né? Evrá Kedabra. Já está percebendo? Olha só, vou pôr na tela aqui, ó. Esse termo, que seja criado conforme eu falo, forma essa palavra aqui, abracadabra. A palavra abracadabra vem do mistura de hebraico e aramaico, que significa que seja criado conforme eu falo.